Olá, somos o grupo 31 e hoje eu vou fazer a nossa apresentação do projeto. Os integrantes do grupo são Pedro, Gerson, Gediel, Matheus e Robson. Vamos iniciar a apresentação mostrando o Event Storming que nós criamos. O Event Storming ele ficou separado em duas etapas, né? A criação de usuário e a criação de jogos. Então, do Event Storming tem todas as fases apresentadas, desde a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, até a fase 9, que é a fase dos agregados. E dentro do fluxo dos agregados, tem todo o fluxo desde a tela de cadastro, né, do usuário. Então, ele faz a inserção ali do formulário de cadastro, nome, e-mail, telefone. E ele faz também, depois que ele faz o envio do cadastro, ele recebe uma notificação por e-mail, onde ele faz a confirmação do e-mail e para poder fazer o login em sequência. Finalizando aqui o fluxo aqui de cadastro, ele consegue fazer o fluxo de login para poder ter acesso à plataforma. Seguindo aqui o fluxo de criação de jogos, então mostramos também todas as etapas, e dentro da criação aqui de jogos, quem consegue ter acesso, né, a fazer a criação de jogos é o usuário de administrador, então ele consegue fazer o preenchimento aqui dos formulários de jogos, e onde ele consegue fazer também a publicação dentro da loja. Então, o fluxo do Event Storm é esse, e agora vamos dar continuidade no próximo fluxo do sistema. Agora vamos mostrar a tela do Supabase. Nós estamos usando o banco de dados do PostgreSQL. Aqui, como vocês podem ver, não existe nenhuma tabela criada. Neste momento, vamos executar o projeto. No nosso projeto, ao executar, já será criado, já será aplicada as migração. Nós configuramos o nosso projeto dessa forma, que sempre quando executa, já executa as migração. Estamos aqui só inicializando o projeto. Ele vai abrir a tela do Swagger, e aí, após abrir a tela do Swagger, agora nós vamos de volta para o Supabase, as tabelas. Vamos dar um F5. Aqui já mostrou todas as tabelas criadas. Agora vamos fazer alguns selects para demonstrar que houve o registro. O primeiro na tabela de migração. Aqui são as duas migrações que foram criadas. Também vamos fazer o select na tabela usuário, que é o primeiro usuário, o usuário administrador, administrador do 1. Vamos fazer um select na tabela de perfis também, demonstrando que também já está sendo adicionados os perfis de administrador e usuário. E por fim, o último select, vamos mostrar o relacionamento também entre usuário e perfil. E para ficar de forma melhor para visualizar, vamos executar aqui um outro select para que possa mostrar aí a conta de e-mail e qual é o perfil atual dessa conta. Com isso, então, encerramos esse primeiro item obrigatório e agora vamos mostrar o próximo item obrigatório do desafio. Dando seguimento à apresentação do projeto, aqui na tela do Supabase, no banco de dados, é possível perceber que apenas o e-mail do administrador foi criado na hora da migração. Aí agora indo para a tela do Swagger, nos endpoints, tem um endpoint de criação de usuário. Esse primeiro teste, vamos passar com a senha inválida, uma senha fraca, que não cumpre os requisitos mínimos. Então, ela retorna o status 400 com os erros de validação de senha, que tem que ter no mínimo 8 caracteres, deve conter ao menos um número e deve pelo menos conter um caractere especial. Já na próxima validação, estamos passando um e-mail inválido, um e-mail que está sem o arroba e o domínio, e a senha já correta. Então, executando essa requisição, ele retorna também um erro 400 de bad request de erro de validação, que informa que o e-mail não é válido. E por último, podemos executar já com todos os dados corretos, com nome, e-mail e senha segura, senha forte. Ele retorna o status 201, que seria o status de usuário criado. Se nós fizermos uma consulta no banco agora, com aquela mesma query para verificar o e-mail e o perfil, podemos ver que agora criou o pedro@email.com com o perfil de usuário. Beleza. Continuando agora dentro dessa questão do admin, logo após a criação dele, a gente tem aqui a parte do login, onde se, por exemplo,
tiver um e-mail que não está cadastrado, vai tornar um 404, onde o usuário não foi encontrado, ou mesmo que tenha um e-mail, mas a senha esteja errado, ele vai executar e retornar o 401 com a mensagem usuário ou senha inválidos. Dito isso, logo após colocar tanto o e-mail quanto a senha que foi cadastrada anteriormente, se a gente for vir executar aqui, vai retornar 200 com o ID token, com todo o token aqui JWT. A gente pode até fazer o teste aqui, em copiar, vir aqui no JWT Decoder, colar ele, e aqui contém toda a questão dele, o nome, as rows e todo ponto. Como a gente pode ver, ele foi salvo aqui primeiro como usuário. E aí, se a gente até voltar aqui, pegar esse mesmo cara e utilizar ele aqui para logar, a gente pode fazer uns testes, como por exemplo, existe a rota para fazer um usuário como admin, onde é que passando e-mail, se eu executar ele, ele vai retornar um 403, ou seja, proibido porque não posso, um usuário não tem o poder de transformar alguém com admin. Vindo aqui em cima, na rota de categorias, por exemplo, se eu executar, ele irá retornar as informações, porque a rota de categorias está disponível tanto para usuários quanto admins. Mas um usuário, por exemplo, não pode vir criar uma categoria. Por exemplo, categoria 2D. Se eu executar, ele vai retornar forbidden. E isso se vale tanto para atualizar para quanto deletar. Aqui na próxima aba nós temos um exemplo relacionado a um usuário com admin, onde eu posso vir aqui, executar, retorno um outro ID token, posso pegar o mesmo ID token aqui, rodar aqui no decoder, que vai retornar aqui o nome, dessa vez aqui com a role de admin, retornar aqui. Se eu vou usar ele aqui para logar, eu posso vir aqui, por exemplo, e agora eu posso fazer com que o outro usuário aqui que está apenas como usuário comum virar de mim, botar aqui para executar, e retornar um 201 dentro desse caso. Podemos até voltar aqui nele, fazer o mesmo login, e pegar aqui esse novo token, usar o decoder, e agora ele está como admin. Podemos voltar aqui, e agora logar como um admin. E aí, a questão de categoria, por exemplo, se executar, ainda assim é possível ver, assim como era possível ver como usuário, mas agora a criação de uma categoria é possível, executando aqui, retornou um 201. Aí, dentro desse caso aqui, se eu quiser atualizar, por exemplo, quero atualizar esse co-op aqui, deixar o nome completo, cooperativo. Posso vir aqui, ID, completar aqui, escrever cooperativo, executar, retornou 200, verdadeiro. Podemos voltar aqui ainda, executar e ver que ele retornou. Perfeito, cooperativo. Colocar aqui, até aqui o ID para voltar ele só. Beleza. E aí, caso eu queira deletar ele, categoria, vim aqui, deletar, verdadeiro. Se a gente voltar aqui, beleza. Então, essas seriam as funcionalidades relacionadas a tanto a criação de usuário quanto as roles. Agora, vamos para a próxima parte. Todos esses testes que a gente fez, a gente está gravando os logs no console. E aí a gente está gravando o Correlation ID como informação principal para facilitar a localização. E a gente tem algumas outras informações, como qual é a rota, qual é o command, quais são os parâmetros na requisição, qual é o response, e algumas outras informações para facilitar e atender a observabilidade.
A gente também está gravando alguns erros para facilitar também a localização dos problemas e dos erros identificados nas requisições. E da parte de log é isso. Agora a gente vai fazer um overview aqui do projeto. Então a gente definiu alguns projetos, dividiu a aplicação em alguns projetos, né? A gente fez uma camada de anticorrupção, que é onde a gente criou e configurou o serviço do Firebase para fazer a identificação. Então a gente tem a parte de login, a parte de criação de usuário e algumas outras funcionalidades. Logo abaixo, na parte de API, a gente definiu o padrão de MVC, então a gente tem as controllers, a gente tem algumas configurações constantes, e a gente também tem a parte de middlewares, onde a gente fez os middlewares para tratamento de exceção e para geração do Correlation ID e gravação de logs. Também temos a Firebase Service Account para as configurações do Firebase, o App Settings e a Program. Na parte de Application, a gente tem os Behaviors, que a gente utilizou para fazer a parte de login e a parte de validação, utilizando o Fluent Validation. E a gente tem também ali as features, né? Então a gente tem a User Feature, que é a nossa feature principal. A gente está preparando o projeto para utilizar o padrão CQRS, então a gente tem alguns commands para o login, criação de usuário, para tornar um usuário administrador. E a gente tem aqui um projeto também abaixo ali de contract, onde estão definidos alguns DTOs compartilhados na parte de login. E abaixo a gente tem a domain, nosso domínio. Então a gente tem os contratos, as entidades, e a gente tem as exceções, exceptions, que a gente está utilizando, e a gente criou uma interface de aggregate. Como próximo projeto, nós temos o projeto de infraestrutura, que dentro dele, na parte de configurations, tem um arquivo de infraestrutura que contém todas as injeções de dependência. Elas ficam centralizadas aí e depois em uma linha de código são adicionadas lá no program, na inicialização do projeto. Dentro da pasta de dados, a pasta data, nós temos as configurações das entidades, que foi feito via Fluent API. E temos a parte do appdb context, que aplica essas configurações. Nós também temos a pasta das migrations, que já tem algumas migrations criadas. E a pasta de repositories, com os repositórios. Inclusive o repositório genérico. E agora a gente vai mostrar a parte dos testes unitários. A gente utilizou a biblioteca XUnit e seguiu o padrão TDD. A gente pode ver todos os testes foram executados com sucesso. A gente fez 54 testes. E para manter a qualidade do código e evitar quebra das funcionalidades, a gente implementou também na esteira um workflow e a GitHub Actions. Então, toda vez que a gente abre um PR da nossa feature para develop, os testes também são executados na esteira e a gente só aprova o PR se os testes forem executados com sucesso. Aproveitando que a gente está no Git, a gente vai mostrar um pouco aqui o README. Então, a gente criou o README com a introdução, um breve resumo da aplicação, as funcionalidades principais, a parte de configuração, instalação, os principais endpoints e algumas observações aqui no final sobre como utilizar o New Relic para gravar os logs. E também tem a stack e as dependências do projeto. E aqui no final a gente tem o link do Event Storming do Miro e as informações do nosso grupo. Aproveitando também, a gente quer mostrar um pouco de como a gente se organizou para dividir as tarefas. Então a gente criou esse board aqui no Trello para fazer a divisão de tarefas e para ir fazer o acompanhamento e a evolução desse projeto da fase 1. E com isso a gente encerra a nossa apresentação. Obrigado.